vimos ayer, O propósito desse acampamento, assim como vimos ontem, es avanzar en el concepto de qué es la iglesia. é avançar no conceito do que é a igreja. Decíamos que somos iglesia y Dios nos pone en este tiempo, en este lugar y nosotros para que podamos realizar el propósito de Dios. E nós dizíamos que somos igreja e que Deus nos colocou nessa época, nesse tempo, nesse lugar, para que a gente possa cumprir o propósito de Deus. Y es mi oración que podamos renovar nuestra visión y el propósito como iglesia. E a nossa oração é que nós possamos renovar o nosso propósito como igreja. Empezando por tener sanidad emocional y espiritual. Começando por ter saúde, cura espiritual e emocional. Empezando por el liderazgo y el servicio. E, começando pela liderança e o serviço. Desde terça-feira hasta ayer trabajamos con la directoría, el pastor, los líderes de jóvenes para la sanidad de la iglesia. Desde terça e até ontem a gente vem falando com o pastor, a diretoria, os líderes de jovens para melhorar a saúde da igreja. Y yo estoy muy contento que ya se tomaron decisiones que van a pronto conocer. E eu já estou muito feliz que algumas decisões nesse meio já foram tomadas para que coisas possam acontecer. Para que guardando la unidad en verdad y en amor, para que possamos guardar a união em verdade e em amor. Podamos vivir la misión y el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Nós possamos viver a visão e o propósito de Deus para cada um de nós. Perseverando y guardando la esperanza que un día o lo veremos a Él o iremos con Él. Perseverando e buscando a esperança de que um dia ou nós vamos vê-lo ou Ele nos verá, nos encontrará. Decíamos ayer que la bendición de la iglesia es que tiene poder porque tiene el poder de Dios inherente a sí mismo. Ontem nós falávamos que uma das bênçãos da igreja é que ela tem um poder, que é o poder de Deus, que é inerente a esse ambiente da igreja. La empresa que en el planeta Tierra sigue teniendo vigencia es la vida que Dios creó. A empresa que ainda é vigente no planeta que nós vivemos é a vida criada por Deus. Los que estudian las empresas dicen que a los 50 años hay que renovar porque si no muere la empresa. Os que estudam esse meio empresarial falam que depois de 50 anos a empresa precisa se renovar, porque senão ela vai morrer. La creación de Dios desde su inicio sigue teniendo poder. Já a criação de Deus, desde o começo, ela continua tendo poder. Estábamos con mi esposa en octubre del año pasado yendo a Milán, Italia, a un congreso. Em outubro do ano passado, eu fui com a minha esposa para Milão, na Itália, para um congresso. Íbamos con el tren. E estávamos indo de trem. Y veíamos los campos llenos de cultivos, olivos, vides. E a gente via os campos com várias oliveiras, vides de uva, pé de uva. Y yo decía, qué increíble cuántos cientos y miles de años sigue dando fruto la creación de Dios. E eu falava, que maravilhoso a gente pensar que por milhares de anos a criação de Deus ainda segue dando frutos. Y la iglesia sigue dando frutos. E a igreja também continua dando frutos. Como veíamos ayer, e como vimos ontem, el tema no es que cómo hacemos para que crezca la iglesia. O tema não é a gente está estudando como fazer para a igreja crescer, sino qué tengo que dejar de hacer para impedir que la iglesia dé su fruto. Mas o tema é o que eu preciso deixar de fazer para impedir que a igreja dê o seu fruto. Dice Proverbios 23:23. Provérbios 23:23. Compra la verdad y no la vendas. Compre a verdade e não venda. ¿De qué manera? Como fazemos? Adquiriendo sabiduría. Precisamos adquirir sabedoria, instrucción e inteligencia. Eso es lo que queremos orar y hacer para ustedes en este nuevo año que Dios da de vida como iglesia. Isso é o que nós queremos e oramos para que Deus faça acontecer nesse ano com vocês. Y la gente necesita
necesita cosas que el mundo no da. E as pessoas precisam de coisas que o mundo não consegue dar. La iglesia debe ofrecer A igreja precisa oferecer cosas que no va a encontrar en otro lugar. coisas que ele não vai achar em outro lugar. Somos linaje escogido por Dios, Nós somos linhagem escolhida de Deus, real sacerdocio, sacerdócio real, nación santa, nação santa, pueblo adquirido por Dios. povo adquirido por Deus. ¿Con qué propósito? Com que propósito? Anunciar las virtudes Anunciar as virtudes del que nos llamó y nos trasladó de las tinieblas a la luz. daquele que nos chamou e nos transportou das trevas para a luz. A mí me hace bien recordar que soy hijo de Dios. Para mim me faz bem recordar alguns filhos, Filhos de Dios. alguns filhos de Deus. Y en las cosas cotidianas me digo a mí mismo, soy hijo de Dios. E nas coisas do dia a dia eu falo para mim mesmo, eu sou filho de Deus. Por ejemplo, voy al centro de Buenos Aires Por exemplo, quando eu vou para o centro de Buenos Aires, y es muy difícil estacionar. é muito complicado para estacionar. Y Diana me dice, ¿dónde vas a E a estacionar? Diana pergunta para mim, onde você vai estacionar? Y yo le digo, Dios va a darme un lugar justo para mí. E eu falo, Deus vai me dar um lugar certinho que eu preciso. Mi hermano me dice, ¿dónde pusiste el coche? E meu irmão pergunta, onde você parou o carro? Lo estacioné. Então, já parei ali. Y me dice, vos siempre encontrás un lugar. E ele falou para mim, você sempre encontra um lugar. Y yo digo, porque yo me digo a mí mismo, soy hijo del rey. E eu falei para ele, é que eu sempre falo para mim mesmo, eu sou filho do rei. ¿Cómo no va a tener un lugar para estacionar? Como que o filho do rei não vai ter um lugar para estacionar? Y encima soy armenio. E ainda mais sou armênio. Cuando pienso eso ya no encuentro lugar. Aí ele nem sempre acha o lugar mais. Y cuando digo soy egipciano, E quando eu falo sou equisiano, menos. aí que eu não encontro o lugar. Soy hijo del rey. Eu sou filho do rei. Así que hermanos, cuando vemos estas verdades, la siguiente, podemos entender que la iglesia es un invento de Dios. E quando então vemos essas ideias, a gente pode entender que a igreja é uma invenção, uma criação de Deus. Pero sin renunciar a sus propósitos, a Mas- sus verdades, Mas sem renunciar aos seus propósitos e às suas verdades, yo tengo que adecuarla a lo que Dios me da. eu tenho que adequá-la ao que Deus nos dá. Estábamos en Filadelfia A gente estava na Filadélfia y me dijeron, ¿quiere conocer a un grupo de cristianos que viven como en el siglo XVIII? e eles falaram para mim, você quer conhecer um grupo de cristãos que vive como se estivesse ainda no século XVIII? Antes de los cuáqueros. Cuáqueros es un grupo. Antes de um grupo lá, antigo Quáqueros, No usan electricidad. não tem eletricidade, Los hombres se visten como la película de Chosen. os homens se vestem assim como no filme The Chosen. No sé si está mal, Não sei se está errado, pero ¿cuál es el propósito? mas qual que é a ideia? ¿Es hacer una secta, un grupo cerrado? É criar uma seita, um grupo meio fechado? Tenemos que entender la visión que empezamos a explicar ayer. A gente precisa entender a visão que a gente começou explicando ontem. Entender la misión Entender a missão y el propósito. e o propósito. Esta iglesia Esta igreja, desde siempre entendió la misión, por eso siempre envió misioneros. desde sempre entendeu essa missão e por isso que sempre enviou missionários. Siempre se ocupó de dar la leche a los que no tenían leche. Sempre se preocupou em dar leite para aqueles que não tinham. Pero Dios está mostrando que hay que pensar en la vaca para que siga dando leche. Mas Deus está nos mostrando que a gente precisa pensar na vaca para que continue dando leite. Porque si no cuidamos a la vaca, Porque se a gente não cuidar da vaca, me siguen con el ejemplo, vocês entenderam o que eu estou va a querendo quedarse dizer? sin leche. Vai ficar sem leite. Hay una visión de Dios para la iglesia, Tem uma missão de Deus para a igreja, que es continuar con la misión, que é continuar essa visão ajustándose al propósito de Dios. e ajustando ao propósito de Deus. Si pensamos siempre en la lana de la oveja, Se nós sempre pensarmos na lã da ovelha, pero no pensamos en la oveja, mas não pensarmos na ovelha, va a llegar un momento vai chegar uma hora que va a ser mala la lana que a lã vai ser ruim y se va a morir la oveja. e a ovelha também vai morrer. Por eso, queridos hermanos, cuando pensamos en la visión, Por isso que quando pensamos na visão, la pregunta incorrecta es, ¿cómo hago para que crezca la iglesia? a pergunta que não está certa é: o que eu faço para que a igreja cresça?
La pregunta que tengo que hacer, A la pergunta correcta, que eu preciso fazer es ¿qué impide que nuestra iglesia crezca como Dios quiere? o que impede que a nossa igreja cresça assim como Deus quer. Dios siempre usa personas imperfectas en situaciones imperfectas para hacer que se cumpla su voluntad. Deus sempre usa pessoas imperfeitas em situações imperfeitas para que a sua vontade seja cumprida. Se mudó una familia a un nuevo lugar, a un nuevo barrio, Teve uma família que mudou de casa para um novo bairro y el matrimonio dijo, ¿a qué iglesia vamos a ir? e o casal falou: para que igreja que a gente vai agora? Y empezaron a buscar a qué iglesia ir en ese nuevo lugar. E nesse novo lugar, então eles começaram a procurar uma nova igreja. Y fueron al pastor y le dijo, ¿a qué iglesia podemos ir? E chegaram para o pastor e falaram: pastor, que igreja que a gente deve ir? Y el pastor le dijo, ustedes necesitan una iglesia porque están muy flojos en la fe. E ele falou assim: vocês realmente precisam de uma igreja porque ainda vocês são muito fracos na fé. Y ellos dijeron, no tenemos dónde ir, no había iglesia cerca. E eles falaram: mas lá não tem nenhuma igreja perto. Y empezaron los dos a orar, Señor, ¿qué podemos hacer? E os dois então começaram a orar e falar: Senhor, o que a gente pode fazer? Era un edificio, una torre. Em um prédio. Y la mujer dijo, yo voy a conocer a mis vecinos. E lá no prédio, então, onde eles mudaram, ela falou: eu vou conhecer meus vizinhos. Y entonces hizo una nota Então ela escreveu lá, fez uma anotação, y lo puso debajo de cada departamento. escreveu um bilhetinho e deixou debaixo de cada porta ali dos apartamentos. Y dijo, mi esposo y yo somos nuevos en el E edificio. lá estava escrito: meu esposo e eu somos novos aqui no prédio. Somos cristianos. Somos cristãos, Tenemos un Dios que responde oraciones. temos um Deus que responde às orações. Si alguno de ustedes tiene un tema para orar, Se algum de vocês aqui vizinhos tiver um tema que precisa de oração, con gusto lo podemos recibir y orar por ustedes. com muita alegria a gente vai receber esse tema e orar por vocês. Lo hicieron con mucho miedo. Fizeram com muito medo. Cristianos que para la iglesia eran flojos. Cristãos que para a igreja eram cristãos fracos. A los 15 días comenzaron a golpear la puerta. Depois de uns 15 dias, começaram a bater na porta deles. Tengo un hijo con problema. Eu tenho um filho que tem uma doença. Tengo un hijo con droga. Tenho um filho que é drogado. Tengo un primo que se va a operar y se va a morir. Tenho um primo que precisa fazer uma cirurgia e possivelmente vai morrer. Y el matrimonio dijo, ¿qué vamos a hacer? E aí o casal falou: e agora? O que a gente faz? Y entonces dijeron, todos los que tengan temas para orar, vamos a encontrarnos un día en mi departamento para orar, invitamos. E eles falaram: então, todo mundo que trouxe os temas de oração, a gente vai marcar um dia aqui no meu apartamento e convidaram eles para orar, lá no apartamento. En 5 años había más de 100 personas buscando alquilar porque empezaba una iglesia en ese lugar. E em 5 anos tinha mais de 100 pessoas tentando alugar um apartamento porque ali estava se formando aquela igreja. Avisaron al pastor de donde eran antes. E avisaram para o pastor da igreja que eles tinham saído. Una iglesia con pensamiento tecnocrático, Uma igreja que tinha pensamento tecnocrático, como vimos ayer. como a gente viu ontem. Buenos, Eram bons, pero dejando el poder biótico de Dios a un costado. mas estavam deixando o poder biótico de Deus de lado. Y el pastor dijo, ¿cómo hicieron? E o pastor falou: como que vocês fizeram para chegar nisso? Y ellos dijeron, no sabemos, E eles pastor, falaram: pastor, a gente não sabe. pero está la iglesia de Dios. Mas a igreja tinha se formado lá. Cuando yo fui a una iglesia en donde tuve que ser pastor, Quando eu fui para uma igreja que eu tive que ser pastor, nosotros fuimos, ustedes saben, tengo mi filia discapacitada, Priscila. tá, vocês sabem que eu tenho uma filha que tem não capacitada, Que manda saludos a e todos. manda de paso. lembranças para todos. Llegamos a la iglesia y había 2 o 3 familias con discapacitados. E chegamos na igreja e lá tinham 3 famílias na mesma situação, com um filho sem algumas capacidades. Imperfección. É uma imperfeição. Un matrimonio dijo, pastor, ¿podemos invitar a amigos con discapacidad? E um pastor chegou para mim, um pastor,
falou, a gente pode convidar Uma aqui, família, uma família chegou para mim e falou, a gente pode trazer mais crianças nessa situação? Y yo le dije a Diana, hablen con ella. Yo estaba con muchos temas. E eu chamei a Diana e falei, Diana, vai lá e vem com eles, porque eu tenho outras coisas para resolver também. Se hizo esa primera reunión en grupo Fizeram essa primeira reunião, um grupo, y empezaron a venir discapacitados. e começaram a vir as crianças descapacitadas. Se enteró el municipio y dijo, ¿podemos ir con todos los discapacitados del municipio? E chegou então no município e de repente falou, podemos trazer essas crianças especiais, todas aqui do município para cá? Y tuvimos que hacer en la puerta de la iglesia una subida para silla de ruedas. E a gente teve que construir na porta da igreja aquelas rampas para poder subir com cadeira de roda. Hubo que hacer un baño para que pueda entrar el discapacitado. Tivemos que fazer um banheiro para as pessoas com necessidades especiais. No estaba en nuestro caso, Isso não estava nos nossos planos, pero Dios fue mostrándonos lo que teníamos que hacer. mas Deus nos mostrou aquilo que precisávamos fazer. En una reunión en Carabobo, cuando había GEAS, Numa reunião lá na igreja de Carabobo, quando eu tinha o GES, teníamos que organizar la juventud. a gente precisava organizar os jovens. Y había muchas cosas que no eran limpias, había mucha murmuración, mucha cuestión que no era buena para la iglesia. E a gente precisava arrumar algumas coisas que não estavam corretas, não eram do jeito certo, tinha muita murmuração, coisas que atrapalhavam a igreja. Y yo propuse que los domingos, después del culto, hagamos ayuno y oración. E eu Para propus jóvenes. que nos domingos, depois do culto, a gente fizesse jejum e oração com os jovens. Y pusimos los bancos de la iglesia así en triángulo para ponernos de rodillas para orar. A gente colocou os jovens depois do culto nos bancos da igreja, em formato de triângulo, e lá ficávamos de joelho orando. Nos pusimos de acuerdo con la comisión de jóvenes para que podamos orar. A gente alinhou esse plano com a diretoria dos jovens para que a gente pudesse orar. Y yo les pedí que no oren ellos, que dejen que oren los que no oran. E eu falei para os diretores, vocês não oram, deixa orar quem não está acostumado a orar. Y dejemos que Dios hable a nuestro E corazón. vamos deixar que Deus fale conosco. Terminamos la reunión del domingo, Acabou a reunião, o culto, éramos solamente 20 jóvenes, tinha só 20 jovens, de los 70. dos 70 que tinha. Nos pusimos de rodillas Ficamos de joelhos y teníamos que orar por los temas de las diferentes iglesias. e a gente tinha alguns temas que vinham de todas as igrejas. Y otro hermano dijo, vamos a orar por África. E um outro irmão falou, vamos orar pela África. Vamos a orar por África. Também vamos colocar aí. Y así el pizarra todo lleno de temas. E aí na lousa lá tinha vários temas. Y yo le pedí a los líderes que no oren, que se queden en E silencio. eu falei para os líderes de jovens, vocês não oram, vocês fiquem em silêncio. Y dijimos, vamos a orar. E eu falei, vamos orar então. Silencio. Silêncio. Un líder me mira, Um líder olhou para mim e eu falei, otro me mira, o outro olhou para mim e eu falei, 5 minutos. passou 5 minutos. De golpe una hermana se para y va y abraza a otra hermana. E aí de repente uma irmã fica de pé, levanta e vai abraçar a outra irmã. Y le dijo, perdoname, E ela falou, me perdoa, porque yo hablé mal de vos. porque eu falei mal de você. Y los que estaban de rodillas escucharon el movimiento E aqueles que estavam de joelhos, olhos fechados, escutaram o movimento y se levantaron otros y abrazaron. e foram se levantando e também se juntaram naquele abraço. Cuando nos dimos cuenta ya empezaba la reunión de la tarde, a las 7 de la tarde estábamos orando. E quando a gente percebeu, já estava começando o culto das 7 e a gente Y fue la mejor forma de a gente estava empezar a organizar las GEAS de ese año. E foi a melhor forma que nós achamos para organizar e começar o GEAS desse ano. Yo le pedí a la directoría que tengan momentos de oración, que se junten con el pastor, con los líderes, para orar, para que Dios muestre cuál es la visión, la misión y el propósito que Dios va a dar a la iglesia durante este año. E eu pedi para a diretoria que vocês também tenham mais momentos para orar, para estar juntos e conhecer qual que é a visão, a missão e o propósito de Deus para a igreja deste ano. Me dio una alegría cuando por unanimidad se renovó al pastor. Eu fiquei muito feliz quando por unanimidade o pastor foi renovado. Y hablábamos con el pastor para que se comprometiera
convocar a la directoría, no para discutir, sino para ver qué quiere Dios. Y eso es a través de la oración. E eu falei muito com o pastor para que então tivesse uma visão de chamar a diretoria para se reunir mais e orar para saber o que Deus quer, qual é a visão de Deus. Me invitaron de España, Eles me convidaram da Espanha, lá na Espanha, la Universidad Autónoma de Madrid. a Universidade Autônoma de Madrid. Una vez por mes puede ir alguien extranjero para hablar a los estudiantes. Uma vez por mês pode ir uma pessoa estrangeira lá para falar para os estudantes. En Madrid, jóvenes universitarios de una iglesia batista dijeron, vamos a invitar a un psiquiatra. E lá em Madrid, os jovens universitários cristãos ali de uma igreja batista falaram, vamos dessa vez convidar um psiquiatra Para hablar de depresión. para falar sobre depressão. Faltando 15 días me dicen, estamos con mucho miedo. E faltavam 15 dias para eu ir lá e eles me falaram, olha, a gente está com muito medo. El mes pasado dio una conferencia el único astronauta español. Mês passado veio para aqui para essa conferência um astronauta espanhol. O único astronauta espanhol. Y solamente fueron 8 universitarios. E só tinham 8 universitários lá. Tenemos miedo, pastor, que venga y no venga nadie. E pastor, como só tinha 8 alunos da outra vez, a gente está com medo que você venha agora e ninguém compareça na palestra. Yo le dije, no da problema que tenga miedo, es normal. E eu falei, não esquenta que vocês estão com medo, isso é normal. Vamos a verlo, Dios va a obrar. Eu vou aí até vocês e Deus vai operar. Y yo dije, ¿qué va a pasar? Habrá gente, yo mismo dudaba. E eu falei, o que será que vai acontecer? Será que vai ter gente? Eu mesmo estava em dúvida. Cuando se hizo la reunión sobre depresión, Aí chegou então o momento dessa palestra sobre depressão. 60 universitarios españoles estaban para escuchar. 60 universitários jovens espanhóis estavam lá para escutar. El lema era muchas depresiones, única solución. O tema era muitas depressões, uma só solução. Y yo tuve que presentar como científico los diferentes temas. E eu tive que apresentar os temas de uma maneira um pouco mais científica. Y cómo mostramos que la ciencia y la medicina son buenas, E como a gente mostrou que tanto a ciência quanto a medicina são boas, pero el hombre tiene un vacío espiritual que debe llenarlo con Dios. mas o homem tem um vazio espiritual que só pode ser cheio com Deus. 15 jóvenes aceptaron a Cristo esa tarde. 15 jovens aceitaram Jesus nessa tarde. La alegría de ellos era indescriptible. A alegria desses jovens era indescritível. ¿Se imaginan si en la iglesia, en el barrio, se hace un comunicado así, se invita a gente con un profesional brasileiro para que la gente venga a escuchar? Vocês já imaginaram, por exemplo, se a igreja coloca lá um cartaz dizendo que vai vir um profissional para falar e convidam pessoas para vir participar? En el Gran Buenos Aires me invitó un pastor para que vaya a predicar. Na Grande Buenos Aires, um pastor me convidou para que eu fosse pregar. Y le pedí que me muestre la revista de la iglesia, tiene como un Um registro. folheto. E eu pedi para ele me mostrar um folheto, um boletim da igreja lá que eles distribuem. Y yo le dije, pastor, ¿cómo anda la iglesia? E eu perguntei, pastor, como é que vai a igreja? Hay mucha gente nueva que se está acercando. Tem muita gente nova chegando. ¿Y qué hizo para que se acerquen? E o que você fez para que eles viessem para a igreja? Me encontré en la esquina en el bar con un vecino, Me encontrei lá no bar da esquina com um vizinho. tomando un café. Estava tomando um café. Y empezamos a hablar. E a gente começou a conversar. Y el vecino dice, pastor, ¿por qué no podemos tomar café en la iglesia una vez por semana? E o pastor falou para mim, pastor, por que esse café que a gente toma aqui, a gente não pode tomar lá na igreja uma vez por semana? Y el pastor dijo, qué buena idea. E o pastor falou, nossa, que boa ideia. Entonces en la cartelera de la iglesia Então ali na programação da igreja, dice, tercera-feira, fala lá na programação, terça-feira, café con el pastor. café com o pastor. Y la gente viene a tomar café con el pastor. E as pessoas iam lá tomar café com o pastor. Y preguntan, E fazem y el perguntas, pastor responde. e o pastor responde. El pastor dice, yo hacía siesta en ese horario. E o pastor falou, nesse horário eu estava fazendo a minha siesta, Ahora estava dormindo. tomo café. Agora eu estou tomando café. Y hay más de 10 personas
vienen a la E iglesia tem pelo menos 10 pessoas que estão vindo para a igreja. y se bautizaron 5 ya. 5 já se batizaram. Nunca se le había ocurrido. Nunca tinha pensado nisso. En la iglesia donde yo estoy, Na igreja que eu estou, un joven que sabe de computación tem um jovem que manja de computador pidió permiso, dijo, ¿puedo poner la dirección de la iglesia en Google? e ele me pediu autorização, falou, posso colocar o endereço da igreja no Google? Todos los domingos viene gente nueva, Todo domingo vem pessoas novas. la mayoría venezolanos, A maioria são venezuelanos. y vienen y disfrutan de la reunión y están contentos E vêm, aproveitam a reunião, o cultos, ficam felizes, porque tenemos escuela dominical. porque a gente tem escola dominical. Muchas iglesias batistas en Buenos Aires dejaron la escuela dominical. Muitas igrejas batistas em Buenos Aires já não tem mais escola dominical. Nosotros no. A gente não. Y hay más de 40 venezolanos en la iglesia, E tem mais de 40 venezuelanos que vêm para a igreja. miembros. São membros. Una bendición. Uma bênção. San Google. O Santo Google. Nunca se me hubiera ocurrido. Nunca tinha passado pela minha cabeça. Llego a la iglesia para unirme con los otros pastores Cheguei um dia na igreja para me juntar com os outros pastores, 7 años atrás. há 7 anos atrás. Yo soy del Español Eu sou da igreja em Pairuchu y me dicen el domingo, una vez por mes el domingo pasamos cine. e eles falaram para mim, no domingo, uma vez por mês a gente passa um filme aqui, tipo um cinema. Cine de barrio. Cinema de bairro. Y yo dije, ¿predican? Mas vocês também pregam? No, Não. hacemos cine. Passamos um filme só. Pero es de iglesia. Mas e a igreja? A igreja? Como cine en la iglesia. Como um cinema, um filme na igreja? Cuando yo era chiquito era pecado ir al cine. Quando eu era pequeno, ir ao cinema era pecado. Dice, no, elegimos algunas películas y hacemos una reflexión. E eles falaram, não, a gente escolhe alguns filmes e em cima disso a gente faz uma reflexão. Y yo tuve que, en mi cabeza, liberarme de prejuicios. E eu tive que, na minha cabeça, me liberar de alguns prejuízos. Y yo le dije a los Preconceitos. le dije a los dos pastores, sí, hacer esto. E eu falei para um dos pastores, sempre vocês fazem isso? Sí, nos dio mucho resultado. E ele falou, sim, a gente já faz bastante e deu muito resultado. Y gracias a Dios, cuando hacemos esos cines de barrio, siempre llueve el domingo. E graças a Deus, sempre que a gente quer fazer cinema, no domingo chove. Y dio resultado. E deu resultado. Sí, hay hermanos que se agregaron y hoy son miembros en la iglesia. E tem irmãos que foram se juntando e hoje viraram membros da igreja. 2 años atrás se dejó de hacer. Faz 2 anos que pararam de fazer. Sirvió 6 años. Deu certo por 6 anos. Dios es el Dios de su iglesia Deus é o Deus da sua igreja. y la iglesia tiene poder. E a igreja tem poder. Y usa todos sus recursos E usa todos os seus recursos. y quiere usar sus recursos y quiere usarte a vos, querido hermano. E Ele quer usar o seu recurso e quer usar você, querido irmão. Seguramente sos imperfecto. Com certeza você é imperfeito. Seguramente sos hincha de Boca, sos corintiano, sos imperfecto. Vou mudar ele aqui, pô. Com certeza você torce para o Boca ou para o São Paulo, todos são imperfeitos. Ahora, Moisés era perfecto, Agora, Moisés era perfeito, David era perfecto. Davi era perfeito. ¿Hay algunos perfectos en la Biblia? No. Tem alguém perfeito na Bíblia? Pero Dios tiene una visión que quiere demostrar Mas Deus tem uma visão que quer te mostrar para que tu vida tenga una misión con un propósito. para que a sua vida tenha uma missão com um propósito. Yo estuve en la iglesia de Tuzangó. Eu estive numa igreja do Sangô. La iglesia batista me eligió y tenía que superar el 70%. Para elegirme tenía que superar. Para que eu fosse pastor lá, a igreja tinha que me eleger e eu tinha que passar dos 70% de votos. Y yo internamente dije, si saco menos del 90, no entro. E eu nem quis os 70, falei, se eu tirar menos do que 90, eu nem vou entrar.
98%. Foi 98%. Señor, tengo que ir. Senhor, agora eu tenho que ir. Ese 2% Esses 2% fueron abstenciones. foram pessoas que se absteram de votar. Y cuando fui a la iglesia, E quando fui para a igreja, vinieron hermanos y me dijeron, pastor, sea duro. e chegaram alguns irmãos e falaram: "Ó, pastor, seja duro, firme. Hace 3 años que no hay pastor. Faz 3 anos que não tem pastor. Y hay muchos caciques. E tem muitos caciques índios aqui que mandam. Sea duro. Seja duro, firme." Yo empecé a orar Eu comecei a orar y empecé a ser duro con lo que me dijeron que tenía que ser duro. e comecei a ser duro com aqueles que eles tinham me aconselhado que eu fosse duro. Y no les gustó que yo haga lo que ellos no querían. E eles não gostaram que eu estava fazendo aquilo que eles não queriam. Y yo me puse a orar y digo, Señor, ¿cómo hago? E eu comecei a orar e falei: "Senhor, como que eu faço?" 6 meses. Por 6 meses. Empecé y a los 6 meses empezó a haber murmuración. Depois de 6 meses começou então a haver umas murmurações, reclamações. Nosotros queremos pastor y trajimos un psiquiatra. A gente queria um pastor e no fim a gente trouxe um psiquiatra. Y yo me ponía en la rodilla y digo, Señor, no quiero perder tiempo. E eu ficava de joelhos e falava: "Senhor, eu não quero perder tempo com isso." Me llama un miembro de la iglesia médico, Me ligou um membro da igreja que é médico, su esposa farmacéutica. a sua esposa é farmacêutica, Me dice, pastor, e ele falou: "Pastor, mi esposa tiene cáncer de ovario diseminado, me dijeron que no vive más de 5 meses. e a minha esposa tem um câncer no ovário que já se espalhou e não vive, me falaram que ela não vive mais que 5 meses." Y yo le dije, vamos a vernos. E eu falei: "A gente vai visitar vocês aí." Y la iglesia quedó sorprendida. E a igreja ficou surpresa. Y yo el domingo dije, hermanos, vamos a orar para que Dios la sane. E eu no domingo falei: "Irmãos, vamos orar para que Deus a cure." Termina la reunión Acabou a culto y yo dije, ¿qué dije? e eu falei: "Nossa, o que eu falei? Yo no soy mano santa. Eu não tenho mão santa. No es mi estilo. Não é o meu estilo." Diana me dice, Miguel, te jugaste mucho. E a Diana falou: "Miguel, você jogou as fichas aí nisso, se arriscou muito, Dios va a orar. e Deus vai obrar." Fue en la semana al hospital este hombre. Naquela semana, Médico. o homem que era médico levou a sua esposa no hospital Para entregar los resultados. para entregar os resultados dos exames. Ya se sabía todo y ya había empezado la quimioterapia. Já sabia tudo que ela tinha e já tinham começado a quimioterapia. La mujer estaba con el vientre así, una mujer joven, hermosa, con 2 hijos, se moría. Essa mulher aí, jovem, com 2 filhos, estava com uma parte aqui da frente, a barriga toda inchada. Y yo invité a que la iglesia ore porque íbamos a ir con los ancianos para orar, ungir con aceite. E eu convidei a igreja para que eles orassem, porque a gente ia ir com os diretores lá da igreja para que a gente pudesse ungí-la com azeite. La iglesia no estaba acostumbrada a eso. A igreja não estava acostumada com Tú isso. tampoco. Eu também não. El domingo después del culto fuimos a la casa. No domingo, depois do culto, a gente foi para a casa deles, Llevamos aceite, a gente levou azeite, se puso de rodillas. ela ficou de joelhos. 4 hermanos, hoy pusimos manos y oramos para que Dios obre con poder. E em 4 irmãos a gente impôs as mãos e oramos para que Deus obrasse, operasse com poder. A los 15 días me llama este hermano. Depois de 15 dias, esse irmão me ligou. Yo tenía miedo de escuchar. Eu fiquei com medo de ouvir o que ele ia falar. Me dice, pastor, no sé qué pasó. E ele falou: "Pastor, eu não sei o que aconteceu. Fui a buscar el remedio al hospital. Fui buscar o remédio lá no hospital El director amigo mío me dijo, espera, vamos a hacer una junta. e o diretor do hospital, que é meu amigo, falou: "Peraí que a gente vai fazer uma reunião." Y en la junta le dijeron, no sabemos qué pasó. Chamaram ele para essa reunião e falaram: Não tem nada. "A gente não sabe o que aconteceu." Hicieron los análisis. Ela não tem nada. A gente olhou os exames, No sabemos qué pasó. não sabemos o que aconteceu. Tenés suerte. Você tem muita sorte. Cuando me dijo eso, yo dije, Señor, gracias. Quando ele me falou isso, eu falei: "Senhor, obrigado." Lo transmitimos a la iglesia. Passamos esse recado para a igreja. Dios sanó. Deus curou. Los que murmuraban y eran los fuertes, se callaron la boca. Os que murmuravam e eram aqueles que só queriam reclamar, No hay un boca psiquiatra como fechada. pastor. No hay un psiquiatra como pastor.
Não tem um psiquiatra como Hay un pastor. siervo de Dios É um servo de Deus. imperfecto, É imperfeito, pero que Dios puso en ese lugar mas que Deus colocou naquele para lugar trabajar, para trabalhar. no para descansar, para Não trabajar. para descansar. Depois dá para Y trabalhar. Dios fue muy bueno. E Deus foi muito bom. Un mes después, Mais um mês, otra hermana de la iglesia con cáncer terminal y hacía 5 años. tinha uma outra irmã da igreja com câncer já em estado terminal e tinha 5 anos que Yo entusiasmado dije, vamos a orar para que Dios la sane. E aí eu estava entusiasmado, empolgado e falei, vamos orar para que Deus a cure. Fuimos al hospital. Fomos no hospital, A los 2 días se murió. 2 dias depois ela faleceu. Y yo miré y dije, Dios, ¿sí? E eu olhei para Deus e falei, Deus, e agora? Y Dios me dijo, yo soy Dios, vos no. E Deus respondeu para mí, eu sou Deus, você não, tem um propósito para isso. Y Él cuando nos usa, nosotros vamos a crecer y el crecimiento trae dolor. E quando Deus nos usa, nós vamos crescer e esse crescimento traz dor. El desafío es crecer cuando el mensaje bíblico y nuestra misión es equilibrada. O crescimento é natural na igreja só quando a mensagem é bíblica e a nossa missão é equilibrada. Para que haya equilibrio tiene que haber trabajo. Para que haja equilíbrio tem que ter trabalho. El crecimiento es natural. O crescimento é natural. La búsqueda de equilibrio, Na busca pelo equilíbrio nós precisamos trabalhar. hay que procurarlo. Temos que procurar. Todo el tiempo hay que corregir, Todo o tempo a gente precisa ir corrigindo. sin renunciar a la palabra. Sem renunciar, sem deixar a palavra. Necesitamos hablar a la gente y comprometerla. Precisamos falar para as pessoas e nos comprometer com isso. Eso no va a asustar a la gente. Isso não vai assustar as pessoas. Lo que aleja a la gente es la incoherencia. O que deixa as pessoas longe é a incoerência, o que afasta as pessoas. Jesús nunca diluyó las exigencias del Evangelio. Nunca. Diluyó. Jesus nunca diluiu ou menosprezou, né? Tirou o peso das exigências do Evangelho. Dijo, el que quiere seguirme a mí tiene que negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirme. Disse, aquele que quer seguir a mim tem que se negar a si mesmo, pegar a sua cruz e seguir. Por eso necesitamos nosotros entender la siguiente, que el mensaje requiere de sabiduría y dedicación para guiar a la iglesia a un crecimiento, no solo dedicación. A mensagem precisa de sabedoria e dedicação para gerar o crescimento na igreja. Dios tiene el poder Deus tem o poder y nos da la sabiduría a nosotros e nos dá a sabedoria para que sepamos cómo actuar. para que saibamos como atuar, Cuando como agir. era adolescente, Quando eu era adolescente, íbamos a una plaza de Flores, Plaza Flores, a gente ia para uma Praça Flores, para predicar el Evangelio. para pregar o Evangelho. La gente se convertía, As pessoas se convertiam, venían a la iglesia, vinham para a igreja, se predicaba en armenio, falava, a pregação era em armênio, se cantaba en armenio, cantavam armênio, se anunciaba en os armenio, anúncios eram armênio, la gente no voltaba. e as pessoas vinham desse lugar, mas não voltavam. Y nosotros le decíamos a los hermanos mayores, E a gente falava então para os mais velhos, hermanos, es feo ver que se convierte la gente y que no viene. Algo tenemos que cambiar. irmãos, é muito triste ver que as pessoas se convertem, vêm aqui e depois não vêm mais. A gente precisa mudar alguma coisa. Y entonces se empezó a traducir, Então aí nesse momento começou a ter tradução. se empezó a cantar coros en armenio y en castellano. Começamos a cantar músicas em armênio e também em espanhol. Empezamos a adecuarnos al lugar donde Dios nos puso. A gente precisava se adequar ao lugar que Deus nos tinha colocado. Y el barrio entendió que la iglesia era para el barrio. E aí o bairro então entendeu que aquela igreja também era para Y eles. la gente se empezó a E convertir. aí começaram a vir as pessoas se Y converter. hasta el día de hoy hay gente que ha venido y sigue firme. E até o dia de hoje tem pessoas que vêm e seguem e continuam firmes. Dios tiene poder, Deus tem poder, pero nos pide sabiduría. mas a nós pede sabedoria. Cuando era adolescente, Quando eu era adolescente, yo le planteé a los hermanos, ¿por qué no vamos al centro armenio, a las fiestas del centro armenio? eu falei para os irmãos lá, né, dei a ideia, por que a gente não vai para a festa lá no centro armênio? Para as festas. ¿Qué se hace en las fiestas armenias? O que se faz nas festas armênias? Se baila, Dança, se toma. bebe, No, eso es pecado. isso não, isso é pecado.
con los argentinos no, y con los armenios no, ¿para qué estamos? Se a gente não pode falar para os argentinos e também não consegue ir para os armênios, a gente serve para quê? Había poder de Dios, Tinha poder de Deus, faltó sabiduría. mas faltou sabedoria. Ahora sí vamos a las fiestas Agora sim a gente participa dessas festas y estamos, e lá estamos. pero no somos. Nós estamos, mas não somos. Ese es el desafío. Essa é a diferença, esse é o desafio. Y Dios obra con poder, E Deus opera com poder, porque de Él es el poder. porque o poder é dele. Y existen muchas formas de hacer crecer la E iglesia. existem várias maneiras de fazer crescer a igreja. Yo cuando tenía 22 años fue el momento donde más fanático fui del español. Quando eu tinha 22 anos, foi o momento da minha vida que eu era o mais fanático do Herparutinho. Pero empezaba a darme cuenta que otros grupos eran buenos también. Mas aí eu comecei a perceber que outros grupos também eram bons. Gracias a Dios, Dios utiliza muchas iglesias. Graças a Deus, Ele utiliza muitas igrejas. Se necesitan muchas clases de iglesias para llevar a cabo el propósito de Dios. Que precisam de muitas igrejas para levar para frente o propósito de Deus. Pero por algún motivo Dios quiere que estés aquí. Mas por algum motivo Deus quer que você esteja aqui. No es cuestión de decir me voy a otra iglesia. Não é a questão de falar, eu estou indo para outra igreja. No es cuestión de decir voy a escuchar al otro. Ou vou falar, não, eu vou para ouvir outro pregador. Sino es preguntarme, ¿será que Él quiere que sea protagonista en este lugar que Él me puso? Mas a pergunta que eu preciso fazer é: será que Ele quer que eu seja protagonista aqui nesse lugar que Ele me colocou? Cuando no hay crecimiento, Quando não tem crescimento, hay algún problema con la salud. tem algum problema com a saúde. Si quiere estudiar usted la Biblia, dónde se ven enfermedades, Se você quer estudar na Bíblia onde que se encontram as enfermidades, estudie las iglesias de Apocalipsis. vai estude as igrejas de Apocalipse. Puede ser muy bueno, querido pastor, que estudie las 7 iglesias de Apocalipsis. Pode ser uma ideia boa, pastor, que a igreja estude as 7 igrejas do Apocalipse. Enfermedades que impiden que la iglesia crezca. São enfermidades que vão impedir que a igreja cresça. Y aún así el Evangelio se diseminó por todo el mundo. E mesmo assim o Evangelho se disseminou por todo o mundo. No es tanto pedirle, Señor, bendice la iglesia, Não é muito pedir Deus, abençoa a igreja, sino es unirse a lo que Él ya bendice. mas o certo é unir-se naquilo que Ele já está abençoando. Y Dios quiere empezar con el liderazgo. E Deus quer começar com a liderança. El liderazgo debe empezar a vivir en santidad, A liderança precisa viver em santidade, en honestidad intelectual, tem honestidade intelectual, encontrándose en oración, se encontrando para orar, se juntando para orar, semanal o quincenalmente, semanalmente ou para quinzenalmente, que Dios vaya santificando las ideas y los propósitos. para que Deus santifique as ideias e os propósitos. Lo importante es la salud, no el crecimiento. O importante é a saúde, não o crescimento. El crecimiento viene solo. O crescimento vem sozinho. Fui a mi doctora Dia eu fui na minha doutora, na minha médica, hace poco faz pouco, y me dice, Miguel, ¿cómo estás de peso? e ela perguntou para mim: Miguel, e aí, como é que está o seu peso? Danilo, ¿cuánto peso? Más o menos. Jugate. Sí. Tira a sorte aí. Leandro ganó, ¿cuánto peso? 75. No, 90. 90 quilos. Antes pesaba 135. Já cheguei a pesar 135. Y le dije a la doctora, peso 90. E falei para ela: estou pesando 90 quilos. Me dice, ¿cuánto medís? E quanto você mede? 1,66. 1,66. Me mira, me dice, a ver, te quiero medir. Ela veio para mim e falou: vamos lá que eu quero medir você. 1,63. Você está com 1,63. ¿Cómo puede ser? Como que pode ser? Y nos vamos achicando. E a gente vai diminuindo. Y el apóstol Pablo dice, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, E o apóstolo Paulo fala: mesmo que o nosso homem exterior vá desgastando, el interior se renueva. o interior vai renovando. Hermano, Dios quiere eso de vos. Irmão, Deus quer isso de você. Igual hoy las chicas usan muchas cosas y siempre son lindas. Mas as meninas hoje acabam usando muita maquiagem e acabam ficando bonitas. Nosotros los hombres muchas opciones no tenemos, Os homens não tem tanta opção assim, mas las mujeres siempre están bien. mas as mulheres sempre estão bonitas. ¿Qué quiere Dios para nosotros? O que Deus quer para nós?
Colosenses 2:19. Em Colossenses 2:19, ¿Quién puede leerlo? alguém pode ler? Dios desea que la iglesia nuestra crezca. Colossenses 2:19, se alguém puder ler. Si alguien quiere leerlo, si no lo leo yo desde aquí de YouVersion. El que tiene para leer, Alguém pode ler? si no yo lo leo y lo traduce. E não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em um aumento de Deus. Aquí yo tengo que dice, crece con el crecimiento que da quién, el pastor, la directoría, no, el crecimiento que da Dios. Cresce com o crescimento que Deus dá. Salud es igual a equilibrio. Saúde é igual a equilíbrio. Y entonces vale que te preguntes, ¿cuál es mi sueño para la iglesia? E aí eu peço que você se pergunte, qual é o meu sonho para a igreja? ¿Qué me gustaría a mí? O que eu gostaria? Porque vos sos de iglesia, hermano. Porque você é a igreja, irmão. ¿Cuál será la visión que se una a ese sueño que yo tengo, que Dios inspire para este año que nos va a dar de vida? Qual será a visão que vai se juntar com esse sonho que eu tenho para que possa inspirar esse ano da nossa vida? ¿Qué entendemos por visión? O que a gente entende sobre visão? Es la habilidad de ver las oportunidades en las circunstancias presentes. Visão é a habilidade de ver oportunidades nas circunstâncias que se apresentam. En Buenos Aires, en la década del 70, pusimos carpas. Lá em Buenos Aires, nos anos 70, a gente montou umas tendas para predicar el Evangelio. para pregar o Evangelho. Se llenaba de gente. Vinha muita gente. Hoy si ponemos carpas, Hoje, se a gente montar uma tenda dessa, vienen los mendigos, los roban y se quedan a dormir adentro. vão vir os mendigos vão roubar e ainda vão dormir lá dentro. Billy Graham, Luis Palau llenaron estadios. Billy Graham e Luis Palau encheram estádios. Luis Palau cambió después. Luis Palau depois mudou um pouco. Hizo Festival de la Familia, Criou um festival da família, fuera de estadios, que não era mais nos estádios. en el centro de las ciudades, Não, era no centro das cidades. donde hay artistas, músicos que cuentan cómo Dios cambió su vida. Onde lá ele tinha um testemunho de artistas e músicos que contavam como Deus mudou a vida deles. Tener visión es ver oportunidades en las circunstancias presentes. Ter visão é ver oportunidade nas circunstâncias presentes. Tengo un amigo de la iglesia Nazarena, pastor en Florianópolis. Tenho um amigo da igreja Nazarena que é pastor em Florianópolis. Es argentino, hace 20 años vive aquí. Ele é argentino, mas mora lá em Florianópolis já há 20 anos. Y le dije, Alfredo, ¿qué grupo es el que más está creciendo en Floripa? E eu falei para ele, Alfredo, qual que é o grupo que mais está crescendo em Florianópolis? Yo pensé, la Asamblea de Dios. Que denominação, né, que está mais crescendo? E eu pensei, deve ser a Assembleia de Deus. Y me dijo los espíritas. E ele falou para mim, quem está mais crescendo são os espíritos. Me sorprendí. Fiquei surpreso. Allí en Argentina no. Lá na Argentina não. De otra forma Satanás obra. Satanás opera de outras formas lá na Argentina. Y yo le dije, pero ¿por qué crece? ¿Qué están haciendo que E crece? eu perguntei então para esse pastor, mas por que os espíritas estão crescendo tanto? O que acontece? Y me dice, llevan la lista de los que fallecen. E ele falou para mim, ele pega uma lista com os nomes daqueles que morreram Y van, visitan la puerta e chegam na porta das famílias y le dicen, somos cristianos. e falam, olha, nós somos cristãos, ¿Quiere hablar con su familiar que falleció? você quer falar com o seu familiar que morreu? Y aprovechan el duelo E aproveitam esse momento de dor y las personas aceptan e claro que as pessoas aceitam. y sin querer le venden la vida al diablo. E sem querer estão vendendo a vida pro diabo. ¿Cuál es la visión que Dios tiene para la iglesia? Qual é a visão que Deus tem para a igreja? Dios quiere que puedan ustedes ver esa visión, es decir, habilidad para ver las oportunidades en las circunstancias presentes. Deus quer que vocês tenham essa habilidade para ver oportunidades nas circunstâncias presentes. No es Dios o yo, Não é Deus ou eu. no es Dios conmigo Não é Deus comigo o yo con Dios. ou eu com Deus. Sí es Dios en mí
mas sim, é Deus em mim, Dios y yo, Deus e eu, el Espíritu Santo y yo. o Espírito Santo e eu. En nuestra iglesia hago algunos chistes. Na minha igreja eu faço algumas piadas. Se va a hacer una actividad se requieren coches. Se vai fazer alguma atividade, precisa de carro. Y yo le digo a los hermanos, yo tengo un coche, podemos ser 20 en el coche. E eu falo para os irmãos, olha, eu tenho um carro, consigo colocar umas 20 pessoas aqui dentro. No, perdón, 15. Não, 20 não, vai 15. Dice, pastor, ni 20 ni 15, no entran en su coche E 15. eles falam, pastor, não vai nem 20 nem 15, não dá para entrar no seu carro isso. No, entran 5, pero con nosotros viene la Trinidad. Eu falo para eles, não, na verdade entra 5, mas junto com a gente vem a Trindade. Es Dios en nosotros. Isso é Deus em nós. No es que nosotros ayudamos a Dios. Não é que nós estamos ajudando a Deus. Él trabaja en nosotros. Ele que trabalha em nós. Por eso tenemos que crecer. Por isso a gente precisa crescer. Y por eso crecemos. E por isso é que crescemos. Y hay dos formas de crecer. E tem duas maneiras de crescer. Algunas iglesias dicen nosotros crecemos en calidad. E algumas igrejas falam, a gente cresce pela caridade. Son todos creyentes cabezones. São todos crentes que são cabeção. Conocen todo intelectualmente. Conhecem tudo de maneira intelectual. Conocen lo que dice el libro de Enoch. Conhecem o que fala o livro de Enoque. ¿Conocen el libro de Enoch? Vocês conhecem o livro de Enoque? Es un libro que no está en el canon. Pero ellos lo conocen. É um livro que eles conhecem. Conocen Daniel capítulo 12. Conocen todo. Conhecem Daniel capítulo 12, eles conhecem, acham que conhecem tudo. Y están orgullosos. São orgulhosos. Comen. Van a explotar de tanto conocimiento. Comem, vão explodir de tanto que conhecem. Y hay otras iglesias que dicen nosotros crecemos en cantidad. Tenemos 5.000 miembros, 15.000 miembros. Tem outras igrejas que falam, não, a gente cresce na quantidade, a gente tem 5.000, 10.000 membros. Hay una hermana que vino a nuestra iglesia hace un año. Tem uma irmã que veio para a nossa igreja faz um ano. Tiene una panadería. Ela é dona de uma padaria. Se encontró con el Señor, tuvo un avivamiento en su vida. Ela se encontrou com o Senhor e teve um avivamento na sua vida. Y todos los domingos nos dona 10 docenas de facturas para comer en la escuela dominical. E todos os domingos ela doa pães, meia luna, biscoito, croissant, vários, não lembro a quantidade. Y vino llorando, dice, yo me casé con un pastor E ela veio chorando e falou, eu casei com um pastor que ahora me pega, que agora está me batendo, no quiere saber nada con Dios. não quer saber de Deus. Es de tal iglesia, E ele é de tal igreja. una iglesia que tiene 28.000 miembros en É Argentina. uma igreja que tem 28.000 membros na Argentina. Todos pastores, todos misioneros, todos. Crecen en cantidad, mas no hay calidad. Está cheio de pastor, vários missionários, só cresceram em quantidade, mas não em qualidade. El desafío es a crecer en calidad y en cantidad. O desafio é crescer em qualidade e quantidade. No son excluyentes. As duas coisas não se eliminam, não se excluem. La calidad tiene que ver con la clase de discípulos que se produce. A qualidade tem a ver com a classe de discípulos que produz. Hermanos que se entregan a Cristo y le dan su vida a Dios para que Él la dirija y la gobierna. Irmãos que se entregam a Cristo, entregam a sua vida a Deus para que Ele dirija e a governe. Y la cantidad tiene que ver con ese número de discípulos que crece. E a quantidade é o número de discípulos que uma igreja produz. El año pasado en nuestra iglesia hubo un lema de todo el año. No ano passado, na nossa igreja, a gente colocou um tema lá que durou para o ano todo. Y pusimos 6 meses en la iglesia un cartel. E durante 6 meses a gente colocou um letreiro lá na igreja. ¿Creyente o discípulo? Crente ou discípulo? No es lo mismo. Não é a mesma coisa. Fue una bendición. E foi uma bênção. Lo empezamos en el mes de mayo cuando empezaba el Pentecostés. No mês de maio, quando começa o Pentecostes, a gente começou esse tema. Dios nos invita a ser discípulos. Deus nos convida para ser discípulos. Ser contemporáneos sin comprometer nuestra fe. Ser contemporâneo sem comprometer a fé. La palabra de Dios no cambia. A palavra de Deus não muda. Obligados a ser fieles. Somos obrigados a ser fiéis.
Y tenemos que ministrar en un mundo cambiante. E a gente tem que trazer isso para um mundo perdido, que muda muito. Un pastor luterano me dice, Miguel, ¿qué te pasa? Um pastor luterano falou para mí, Miguel, o que está acontecendo com você? Tenemos que abrazar al homosexual. Temos que abraçar e trazer os homossexuais. Y yo le dije, por supuesto. E eu falei, claro que sim. Yo tengo 2 amigos homosexuales. Eu tenho 2 amigos que são homossexuais. Pero abrazar no quiere decir aceptar lo que Dios no acepta. Mas abraçar não quer dizer aceitar o que Deus não aceita. Pero lo importante es el amor, me dice. Mas o importante é o amor, ele falou para mim. Y yo le digo, es el amor y la verdad, van juntas. E eu falei para ele, é o amor e a verdade, elas andam juntas. Y están los otros E estão os outros que dicen, es la verdad. que não falam, não, é a verdade. Y tienen la motosierra E tem a motosserra lá para cortar e fazer y estrago. lastiman a todos. E machucam todo mundo. Todos son pecadores. Todos são pecadores. Las mujeres son todas necias. As mulheres são todas necias. Los hombres son todos orgullosos. Os homens são orgulhosos. Hasta que tienen un problema ellos. Mas na verdade o problema quem tem são eles. Y ahí se callan. E aí eles ficam quietos. Y muchos se quebrantan y vuelven a Dios. E muitos se quebrantam e voltam para Deus. Y otros siguen en otros lugares con su soberbia. E outros ainda continuam em outros lugares com a sua soberba. Dios quiere que el pastor, la directoría y los líderes juveniles en la caja de herramientas tomen lo necesario para alcanzar al vecindario para Cristo. E Deus quer que a igreja, a diretoria, o pastor, todos os líderes na sua caixa de ferramentas tenham recurso para que vocês consigam alcançar toda a vizinhança. Esa es la visión con propósito. Essa é a visão com propósito. Estas son las características de la iglesia que crece. Essas são as características da igreja que cresce. Y no tengan duda que crece, E não tenham dúvida que vai crescer, porque es el poder biótico de porque é Dios, o poder biótico de Deus, que hace que la naturaleza todavía germine, que faz que a natureza ainda continue crescendo e germinando, que hace que el ser humano siga teniendo vida desde un huevito en la panza de la mamá. que faz que o ser humano continue nascendo de um pequeno ovinho lá no ventre da sua mãe. Crecer en amor Crescer no amor, a través del compañerismo. através do companheirismo. Muchos de nosotros tenemos iglesias de familias Muitos de nós estamos em igrejas de família. y es una bendición, Isso é uma bênção, pero a veces es un problema, mas às vezes isso pode ser um problema, porque llevamos a la iglesia los problemas de familia porque a gente leva para a igreja os problemas que são da família. y en las familias queremos solucionar los problemas de la E iglesia. dentro da família a gente quer resolver os problemas da igreja. No es así. Não é assim que funciona. Somos hermanos en Cristo. Nós somos irmãos em Cristo. Un domingo íbamos todos a la casa de mi abuela. Num domingo a gente todos íamos para a casa da minha avó. Todos los domingos éramos 30 Tinha umas 30 pessoas todo domingo. y la abuela preparaba pilar con pollo, sarmá y siempre 3 comidas armenias. E a minha avó preparava arroz com frango, sarmá e mais algumas outras comidas armênias. Y después íbamos a la tarde a la iglesia, ¿cómo? Ah, sí. Pilaf. Pilar, sí. Y luego íbamos a la iglesia, a la tarde. E depois desse momento, então, a gente ia para a igreja de tarde. Y había un tío que decía, Juan, ¿quién predica hoy? E tinha um tio meu, então, nesse almoço, que perguntava, Juan, quem que vai pregar hoje? Y se decía el nombre de la persona. E a gente falava o nome da pessoa, Y los siguientes 15 minutos, e nos próximos 15 minutos, todos hablaban de esa persona. todo mundo falava sobre essa pessoa. Acá a la gallina se le saca la pluma. Aqui vocês tiram a pena da galinha. Bueno, ahí se desplumaba al hermano. Nesse momento a gente estava depenando o irmão. Mi padre me dice, vení Miguel conmigo. Yo tenía 17 años. Meu pai pegava na minha mãe e falava, Miguel, vem comigo, eu tinha uns 17 anos. Fuimos a mi abuela, Ana, Nós fomos na minha avó Ana, y mi papá le dijo a mi abuela, e meu pai falou para minha avó, Ana, y el Teruvillan Camp le dijo, si de vuelta pasa esto, me levanto y me voy. e ele falou para minha avó, se acontecer isso mais uma vez, eu vou levantar e vou embora. Al domingo siguiente, No próximo domingo, estábamos todos comiendo, todos estavam lá de novo comendo,
Y el tío volvió a preguntar. E o tio perguntou de novo. Y yo dije, chao, acá se arma. E eu falei, e agora vem a confusão. Y mi papá dijo, va a predicar el Señor. E o meu pai levantou e falou, quem vai pregar é o Senhor. Gracias a Dios. Graças a Deus. Y de ahí en más, no se habló más de iglesia el domingo al mediodía. E desde esse dia não se falou mais sobre igreja no almoço de domingo meio-dia. Somos familia. A gente é família. Hablemos de familia. Vamos falar das coisas de família. En la iglesia Lá na igreja, también somos a familia. gente também é família. Pero no es mi familia, es mi hermana en Cristo. Mas não é família de sangue, é meu irmão em Cristo. Cuando yo con Diana discuto, Quando eu discuto, antes eu discutia com a Diana, en un momento yo le decía, bueno, termina la hermana, se terminó. eu falava para ela, "Ô, Diana, chega, acabou, chega, para." Y Priscila vino E a minha filha Priscila y veio dice, papi, mamá es tu hermana. e ele falou, pai, a mãe é tua irmã? ¿Entienden, no? Hermanos en Cristo. Somos irmãos em Cristo. Amor a través del compañerismo. O amor através do companheirismo, Profundidad a través del discipulado. profundidade pelo discipulado, Fuerza a través de la adoración. força através da adoração. Hay dos canciones que yo después voy a pasar de Danilo, que cantamos en Buenos Aires, hermoso, que sería tan lindo, capaz que la conozco. Tem duas músicas que ele vai sugerir depois que eles cantam lá em Buenos Aires. La adoración es una bendición para Dios. E a adoração é uma bênção para Deus. Amplitud a través del ministerio. Amplitude através do ministério. Todos tenemos un don, un talento. Todos nós temos um talento, um dom. Y el evangelismo crece porque se evangeliza. E o evangelismo faz o crescimento porque a gente evangeliza. Yo creo que tenemos que ir terminando aquí. Eu acho que a gente já pode terminar. Diana me hace así. Tenemos que terminar. Diana já está balançando a cabeça lá. Solamente decir que Dios le interesa tanto la fidelidad como lo que produce la fidelidad. Só dizer que para Deus interessa tanto a fidelidade quanto o que produz a fidelidade. El domingo pasado yo predicaba en la iglesia y le preguntaba a los hermanos, ¿cuántas personas llevaste a Cristo? No domingo passado eu estava pregando na igreja e perguntei para as pessoas, quantas pessoas você levou para Cristo? A veces no sabemos, Às vezes a gente não sabe, pero qué hermoso es ver que Dios nos usa para que otros conozcan la fe. mas que bonito é ver que Deus nos usa para que outras pessoas possam conhecer o Evangelho. Frutos, Isso são frutos, personas, são pessoas, pero también frutos en la personalidad. mas também frutos En la personalidad. Dios na nos cambia, personalidade. Deus nos muda. mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, fe y templanza. Yo antes era muy orgulloso, hermano. Eu antes era muito orgulhoso Ahora soy el más humilde del mundo. e agora eu sou a pessoa mais humilde do mundo. Es un chiste, ¿no? É uma Está lleno de piada, chistes. né? Dios va cambiando. Deus vai mudando. La siguiente, y ya termino. La siguiente, ahí Cristo nos llama a llevar fruto, glorificamos a Dios. José tiene, yo esto después puedo darle, el que quiere. Depois eu posso passar os slides para quem quiser. Fruto, arrepentimiento, puede ser una ofrenda de dinero, puede ser practicar la verdad, es dar fruto, oraciones contestadas, ganar personas para Dios. E aí estão alguns dos frutos. Então, arrependimento, prática da verdade, orações respondidas, a parte de dinheiro como oferta, semelhante a Cristo em seu caráter e ganhar pessoas para Deus. Y también la fidelidad. E também a fidelidade. Y fidelidad en términos modernos, ¿qué es? E nos termos mais atuais, o que é fidelidade? Es alcanzar el máximo de lo que sea posible con los recursos y talentos que Dios te ha dado. Uma descrição para a fidelidade seria alcançar o máximo que é possível com os recursos e talentos que Deus nos tem dado. Estar dispuesto a correr el riesgo. Você tem que estar disposto a correr o risco. Tengo esto que Dios me dio. Eu tenho isso que Deus me deu. Lo quiero ofrecer para Eu Dios. quero oferecer para Ele. Hermanos, en la iglesia donde yo voy ahora, algunos hay algunos armenios. Na igreja que eu vou agora, tem alguns armênios. Les encanta
en los sociales hacen despejo. E nos momentos então sociais ali que juntam, eles gostam de fazer esfirra, né, medium. Y una hermana dice, yo quiero enseñar a hacer despejo cuando hacemos sociales. E uma irmã se propôs então, falou, eu queria ensinar outros a fazer, né, medium quando a gente se juntar. Y un hermano me dice, puedo invitar a mis hijos que no son creyentes porque les gusta hacer comida armenia. E um irmão falou, eu posso convidar meus filhos para vir também nesse dia, porque eles não são crentes, mas adoram cozinhar comida armênia. Y entonces uno entra a la cocina y hay personas que no sé quiénes son. E aí eu chego então na cozinha, entrei lá e vejo pessoas que eu nem conheço. Son los hijos de algunos hermanos, pero que no conocen a Cristo. São os filhos de algum irmão que veio, mas que não conhecem a Cristo. Y yo voy y los saludo, Eu fui lá, cumprimentei les eles, agradezco, agradeço, están fumando estavam fumando até, y me dicen, no puedo, Remigio, perdone que esté fumando en la cocina. e eles falaram, desculpa, eu não consigo largar o vício, desculpa que eu estou fumando aqui dentro da cozinha. No hay problema, Eu falei para fume ele, tranquilo. não tem problema, pode fumar. Pero podemos orar para que Dios le dé fuerza, para que Mas a gente pode orar para que Deus dê força para você largar esse vício. Y ahí empezamos. E aí a gente começou. Dios usa todos los recursos. Deus usa todos os recursos. ¿Estás dispuesto a correr el riesgo? Você está disposto a correr o risco? ¿Qué impulso va a tener tu iglesia para cumplir la visión que Dios va a dar? Que impulso vai ter essa igreja para cumprir a visão que Deus vai dar? Vamos a parar. Vamos encerrar aqui. Pero hay muchos impulsos posibles. Mas tem vários impulsos que são possíveis. La otra vez. Sácalo. A la tarde vamos a mostrar qué impulso puede mover. Aqui de noite a gente vai mostrar quais são esses impulsos que a gente pode ter. Queremos que este año el impulso sea el propósito que Dios pone en el corazón de los líderes para que sea para la gloria de Dios. Queremos que nesse ano o impulso seja a visão, a missão que Deus coloque no coração dos líderes para que a igreja se acerque mais a Deus. No dicen amén, pero supongo que Vocês não falaram amém, mas eu acho que